Sei, tudo bem. Oi, filhinha, tudo bem? Oi, pai. Tudo bom? Tudo, e você? Você arrumou o cabelo? É, lá vem. Ah, então. Eu ia arrumar o meu também, mas não tive muito jeito. Tudo bem, filhoca? Tudo, você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. E você? Tá ouvindo bem também. Tá. Tô com o Eu consigo. celular do Marquinho, que deve dar mais segurança para o nosso bate-papo, filha. Boa. Então, obrigado por ter aceitado bater esse papo. Bem-vindo a todos. Bem-vindo, queridos participantes das nossas lives. Nós temos feito algumas lives, antigamente era uma coisa regular, nós fazíamos todas as segundas-feiras às 6 horas, depois achamos que isso estava cansando um pouco o povo e começamos a fazer isso esporadicamente. E a live, para nós, é uma forma de comunicação, é uma forma de divulgar um pouco alguma coisa sobre yoga, alguma coisa relacionada com elementos que possam nos ajudar nessa pandemia. Eu tenho feito algumas, o Marcos, meu filho, tem feito algumas, e a Carol tem feito algumas. O Marcos me chamou para fazer uma live com ele, me convidou, eu fiz. E aí pensei, por que não fazer uma com a Carol? A Carol tem feito regularmente, às quartas-feiras, quarta, né, Teca? As quartas-feiras com a Teca, às 17, É. 19, às 19 horas. E eles têm falado sobre os yamas e niyamas. Aí eu fiquei com inveja e falei, puxa, por que não vamos fazer esse bate-papo também? A Carol tem estudado bastante, a Carol se interessa bastante, a Carol tem ido à Índia, fez um curso bacana com o Dr. Bolli, enfim, tem muito conteúdo para passar para a gente, por que não fazer essas lives juntos? Aí veio essa ideia, então eu convidei a Carol. E aí eu pensei em fazer algumas perguntas para a Carol, mas eu também vou dar liberdade para a Carol fazer algumas perguntas para mim. Tá bom, filhoca? Legal, ótimo. Para Boa que os introdução. nossos... Hã? Boa. introdução. Você vai ser entrevistada. Para Boa. que nossos ouvintes não fiquem achando que isso foi combinado, não foi combinado, as perguntas não foram combinadas, vai ser tudo meio a queima-roupa, tá bem? Para mim vai ser uma surpresa. E também a Carol, né? Ela tem um jeito muito especial de responder, ela fez umas lives lá da Índia, depois do passeio de Israel, ela tem um jeito muito meigo de se expressar, então acho que vai nos ajudar muito nisso. Eu não vou falar especificamente do yoga, assim, de conceitos ou de forma muito técnica. As minhas perguntas não são tão técnicas. Essa semana parece que é a semana do Ahimsa, a não violência, e tanto a Teca como a Carol, que tem feito essas lives, eles têm falado sobre a Ahimsa para essa semana, como treinar a Ahimsa, não é? Então eu vou fazer uma pergunta para a Carol logo de cara. Carol, como é que você treina no seu dia a dia os yamas e niyamas? Como é que você pratica o yoga das 23 horas? Porque nós sabemos muito bem do yoga técnico, daquele yoga do tapetinho, em que a gente para tudo e vai fazer algumas técnicas, asanas, pranayamas, bandas, mudras, kriyas. A gente faz essas técnicas, faz meditação. Mas tem um outro yoga, aquele yoga que é o yoga do dia a dia. São aquelas atitudes que são importantes para que a gente tenha uma vida adequada para aquele que pensa numa vida espiritual. Como é que você faz essa prática dos yamas e niyamas? Como é que você pratica o yoga das 23 horas? Legal. Primeiro, que legal esse bate-papo. A gente fica na mesma empresa, né, trabalhando junto, e a gente conversa muito para saber quem vai dar aula de cada curso, como é que a gente organiza, mas não é tão, né, tanto que a gente para conversar assim sobre isso, então é legal essa oportunidade de poder conversar. E eu acho que eu fiz essa live comecei essa live com a Stephanie, né? A Stephanie começou comigo, não sei quem começou como, sobre treinar os yamas e niyamas, e por isso que é a semana do Ahimsa, né? Não é que a gente está na semana mundial do Ahimsa, mas que é a semana onde eu e a Stephanie, na nossa estamos É a treinando semana pessoal do Ahimsa. pessoal do Ahimsa. Que na verdade foi o grupo que escolheu que fosse a Ahimsa, e por isso que a gente está treinando, não é uma escolha nossa também. Mas eu acho que eu gosto muito dessa yoga das 23 horas. Lógico que, né, assim, todo mundo aqui, acho que a live gosta de praticar yoga e tem seus benefícios, percebe seus benefícios,
Mas essa prática de ficar sempre se observando, crescendo com o que você percebe sobre você, é algo que eu gosto. É de ficar percebendo as suas sensações e os seus pensamentos enquanto você faz alguma coisa. Então, eu respondi de um jeito, talvez a pessoa nem tenha percebido, mas eu senti que poderia ter sido de um jeito ou que tinha alguma coisa lá. É, isso, eu não sei, é algo que eu fico observando já sempre. E eu acho que tem uma relação forte com yamas e niyamas, observar a essência dos atos, né? Assim, observar a essência do pensamento e ficar treinando uma limpeza disso, né? Até que eu entenda mesmo. Por que que eu falei assim? Por que que eu senti isso? Às vezes você faz uma ação achando que é uma ação super boa, só que aí você sente umas coisas que não são tão boas. Você fala, por que que eu senti isso? Deixa eu olhar. E prestar atenção em sensação é algo que eu gosto também, que eu acho que eu tenho familiaridade com isso. Então, fazia todo sentido incluir isso num grande estudo, num grande grupo de treinar os yamas e niyamas essa semana. Mas o como eu Legal. treino é autoestudo mesmo. É autoobservação. Ficar percebendo. Nessa decisão, nossa, agora eu fiquei mais contraída com isso. Fiquei menos assim, fiquei de um jeito, fiquei do outro. Observando não só não os atos, mas bastante a sensação. Você está falando então que você treina isso quando você observa como você ficou depois de determinadas ações, depois de determinadas respostas emocionais. Você agiu de um jeito e você ficou observando como eu me senti. Fiquei tranquila com isto, eu fiquei mal com isto, fiquei nervosa com essa minha resposta, me deixou aflita. É isso que você está dizendo. A forma Não, como você age, você fica observando como você se sentiu e fisicamente o que, que aquilo trouxe também fisicamente. isso. Tá ótimo, filhoca. Agora é a sua vez de perguntar. Ou que você Tá quer bom. que eu faça as três e você faz as três para mim? Não, acho que pode ser bate-bola. Vamos fazer bate-bola, tá ótimo. Eu queria aproveitar também para perguntar sobre isso, porque eu e a Stephanie, a gente começou um estudo sobre os yamas e niyamas, de ver não só estudar sobre os textos, o que eles estão falando, né, os textos que falam sobre cada um deles, né, não sei, mas o estudo prático, de ficar observando uma semana esse tema na nossa rotina. E, e aí tô falando que verdade é o desafio, é engraçado, verdade é o desafio. Mas, e aí eu queria saber como é que é isso para você, se você já fez esse treino prático, se você faz isso, se os yamas e niyamas ficam na sua mente durante seus dias, se tem um yama, um niyama que te pega mais, que você guarda mais, na parte prática mesmo, não só teórica do estudo, textos. Tem sim, tem sim. Tem três desses yamas e niyamas, dois yamas e um niyama que me marcam mais. Eu me lembro sempre de uma historinha que contam os indianos que não precisa pensar nos 10 o dia inteiro. Quando você começa a pensar num, automaticamente o outro já vem. Então, um dos yamas é a não violência, o outro é a verdade. Se você for analisar, a mentira é uma forma de violência. Então, se eu estou mentindo para alguém, é uma forma de violência. De alguma forma, todos os yamas e niyamas estão interligados. Roubar é uma forma de violência, roubar é uma forma de mentir. Porque não é roubar, é ser, não é não mentir, é ser verdadeiro, ser uma pessoa transparente, verdadeira. Enfim, não é simplesmente falar de forma grosseira para alguém, falar a verdade. Eu sou assim mesmo, eu falo a verdade, doa quem doer. Não, que de repente a verdade também se torna uma violência. Então, a gente aprende assim na Índia que de repente não precisa pensar nos 10 o dia inteiro. Alguns marcam mais a gente. Não violência, sem dúvida. Né? Não violência com as pessoas, não violência com a gente mesmo, não violência com os outros animais, não violência com o planeta, jogar uma lata de lixo pela janela do carro, uma lata de cerveja pela janela do carro, ou jogar um lixo, isso é uma forma de violência. Enfim, não violência me marca bastante e eu tento seguir, como diz a professora Lia Diskin, das 10 chances que o dia nos dá, se eu acertar uma, eu já estou feliz porque as outras passam e a gente respondeu automaticamente e nem percebeu. Mas quando a gente percebe que errou,
E se der para corrigir, ótimo. Se não deu para corrigir, paciência, mas se você percebeu que errou, da próxima vez talvez a gente acerte. Então, a não violência, a verdade é alguma coisa que me incomoda, ser um pouco mais transparente com as pessoas, o que você está pensando, o que você tem como sua expressão, se é uma expressão verdadeira. E desses, o que eu mais gosto, Santosha, contentamento. Então, Ai, fazer das coisas um privilégio. Então, eu estou conversando aqui com a Carol, legal, é um privilégio, que bom. Tem pessoas ouvindo, ótimo, que gostoso. Amanhã eu acordo cedo, vou dar aula, que bom que eu vou dar aula. Mas eu posso pensar tudo ao contrário. Puxa vida, que chato acordar cedo para dessa aula. Vou fazer essa live com a Carol, por que eu inventei isso? Enfim, contentamento é isto, e é um dos que mais eu penso, acho que mais eu tento agir, dar valor para as coisas. Olha que bom, não, as coisas estão acontecendo. A pandemia nos trouxe tantas coisas boas, a quarentena nos trouxe tantas coisas boas. Tá bem, tem coisas ruins, e essas coisas ruins a gente vai ter que encarar, ou vai tentar encarar como um desafio. Mas tem coisas boas, não é? O planeta agradece essa nossa diminuição de consumo, e agora quando a gente voltar, que a gente volte mais consciente, que a gente volte cuidando da gente, cuidando do outro, não é? sim. Isso é Que o você, Santosha. isso que você falou é porque a gente já treinou contentamento, né? Já passou pela semana do contentamento, eu e a Stephanie. E Uhum. realmente, perceber a sensação de não contentamento, para mim que fico prestando atenção na sensação, é uma forma de agressão, né? Assim, de violência. É É um tipo de verdade. está totalmente conectado mesmo. Não agradecer os privilégios, não agradecer o simples fato da gente existir, não agradecer o simples fato de já sermos, não somos seres humanos, isto já não é uma violência, você tem toda a razão. Mas agora é minha vez, filha. Como é que você se interessou? Diga, Tem filhota, pode falar. verdade. Você falou que tinha três yamas e niyamas. Então, E você falou dois. ahimsa, não violência, verdade, Ah, verdade. satya e Tá. santosha. Ah, tá. Verdade também tem me incomodado, não, isso é um, Incomodado. ah, não só a verdade no sentido de não mentir, mas de ser claro naquilo que você está falando. Tem que ser claro. Não? Mesmo numa aula, seja claro com relação àquilo que você diz. Não? Seja claro com relação ao propósito. Qual é o propósito disto? Seja claro, não é? Seja transparente. Enfim, Sim. não falar assim nas entrelinhas, a pessoa que tem que entender. Não, seja claro com relação àquilo que você fala. Isso é uma coisa que você coloca bastante, não só nas aulas da didática, por isso que você dá didática, mas Talvez. a administração da empresa, a forma que a gente fala com os alunos, com os professores. Eu acho que você gosta, acho que é nítido para quem está perto. Que Que você bom. Que bom. Bom quando o filho concorda, porque o filho pode discordar. Pô, você está falando uma coisa aqui, mas na verdade no dia a dia você faz tudo o contrário, né? Aí ficaria chato. fez. Filhoca, como é que você se interessou pelo yoga? Porque, só para contar rapidamente para as pessoas, nossas lives não são longas, elas duram meia hora, talvez um pouquinho mais, mas você pode até concordar ou discordar disso, mas a gente nunca forçou nenhum filho a praticar yoga, a estudar o yoga, seguir o yoga, como se isso fosse uma doutrina. Ficou sempre uma coisa muito livre. Quem quis, quem se interessou, as portas estavam abertas. Levei os 4 filhos para a Índia, alguns foram mais de uma vez. Acho que você foi 2 comigo, não é, Carol? Duas, E duas. 2 comigo, depois você foi sozinha com o Marquinhos, a Yara acho que foi 2 vezes, fez uma viagem inteira, depois ela fez um pedaço, enfim. Então, levei para a Índia, mostrei aquele mundo, aquele universo, sempre viram a mãe, não, a Deise e eu praticando, estudando, lendo, trabalhando, mas nunca em nenhum momento nós dissemos, este é o caminho correto, os outros não são corretos, enfim. Mas aí você se interessou, o Marquinhos se interessou pelo yoga, você trabalhou, você vestiu a camisa do IEP, você trabalha firme no IEP, você hoje é imprescindível no IEP, não no nosso instituto. Mas como é que você se interessou por isso? Quando começa isso? Você sabe esse ponto, esse início? Eu não sei, sabia? Eu acho que é engraçado, né? Eu acho que nunca pensei exatamente nisso. Eu acho que desde sempre yoga fez parte.
né? Assim, que nem, sei lá, jogam bola, né? Os brasileiros jogam bola na rua, a gente tinha yoga em casa, eu ia com você no CPUSP, esperava você dar aula, depois a gente fazia alguma atividade lá. E a mesma coisa, ia para academia, esperava dar aula e fazia uma aula, outra dormia e fazia parte do dia a dia normal, sem isso mesmo, sem qualquer pressão de fazer aula. E aí eu quis fazer o curso da FMU de pós-graduação, não para dar aula de yoga, mas para saber o que vocês ficavam tanto fazendo, né? Assim, eu já ia vender livro, já participava dos eventos que tinha, e aí eu falei assim, mas o que será que eles estão fazendo que está dando tanto certo? Porque já estava dando certo, né? Assim, a FMU. E eu fiquei interessada em saber. E aí eu fiz o curso, mas eu não tinha a menor intenção em dar aula naquela época. Eu não lembro o que fez eu dar aula, mas eu acho que alguma vez vocês falaram, sabe por que você não dá aula? E eu fiquei assim, eu já fiz o curso, sou pós-graduada em yoga, né? Acho que eu vou dar uma aula. Foi meio sem interesse nenhum, eu acho. Só porque era muito fácil mesmo. E era algo que eu já tinha construído. Mas depois que eu dei uma aula e que eu fiz faculdade de nutrição, né? E eu atendia as pessoas e eu ficava treinando, fazer com que elas tivessem uma qualidade de vida melhor dentro da nutrição. E algumas tinham, outras não, e não era tão fácil, e era uma pessoa que eu atendia só, né, assim, por vez, e era um treino fazer essa mudança alimentar. E aí, né, quando eu dei uma aula de yoga e vi que numa sala de 15 pessoas, 20, não sei, em uma hora eu ia atingir o estado que eu queria atingir dentro do consultório da nutrição, que é de qualidade de vida, aí virou uma chave na minha cabeça. Aí eu Uhum. lembro da sensação dessa aula falando, nossa, que fácil! Como é fácil! Uhum. Em uma Uhum. hora eu consegui fazer em lote todo mundo ficar calmo, né? Assim, todo mundo mudou, isso deu certo. Eu tive uma sensação que eu falei, nossa, é isso, pronto, é muito mais fácil do que ficar no consultório fazendo. Uma consulta demorava mais de uma hora, né? Umas 2h30, talvez. E aí eu olhei e falei, é isso. Aí eu comecei a investir mais no yoga, mas foi dando aula, não foi na Legal. primeira aula. Uma coisa que talvez, não sei se você se lembrou disso, ou se é verdade ou não, a gente sempre recebeu professores indianos em casa. Então, vinham professores, vinha o professor Pratap, veio a primeira vez, e eram figuras muito diferentes, e vocês conviviam com essa situação. O professor Pratap tinha uma barba grande, um cabelo grande. Eu me lembro do Luquinha, seu primo, meu sobrinho, pequenininho. Ele olhou o Pratap, ele estava assim, escondido atrás da porta. O Luquinha me chamou e falou: tio, aquele lá é o Papai Noel, né? Então, eram figuras diferentes, eram figuras não tão comuns para a gente. E aí vocês conviveram com o Dr. Garotti, conviveram com Swami Anubhavananda e Dr. Boli, enfim, todos esses professores que vinham, a professora Alicia, nós fomos lá para a Argentina, ficamos na casa dela. Então, essa convivência, de alguma forma, deve ter influenciado um pouco vocês, não é? Uma Eu coisa que gostava, era estranha. né? Diga, filhoca. Não, eu falei que eu gostava de todos eles, né? A gente tinha uma boa relação com todos. E o professor Shri Krishna e vinha, e vocês viam a gente se envolvendo com aquilo, né? Eu fico imaginando, né? Interessante que deve ter sido isso. Mas agora é a sua vez, filhoca, sua pergunta. Tá bom. Mas é interessante mesmo. Eu acho que quando o Shri Krishna veio, eu não sei se eu já dava aula ou não, mas ele foi uma grande inspiração. O Pratap também, eu adorava o Pratap, ele é super engraçado. O Garotti, ele era mais sério, né? Assim, ele ficava bem observando, falando, por que você está tomando suco enquanto você come? Talvez ficava tentando mudar É, um pouco. é. Então. Mas eu conhecia mais eles na alimentação do que nas aulas. Eu nem Eu sabia me do que lembro que o professor Garotti contou que ele dava aula na Alemanha e regularmente, e muitas vezes ele vinha da Alemanha para o Brasil. Então ele trazia latinhas de cerveja para o Marquinhos, que colecionava latinhas de cerveja. Ele tinha numa estante no quarto dele cheia de latinhas. Sim. E latinhas cheias, né? Não eram latinhas vazias. E que uma vez o professor Garotti teve que ir da Alemanha para a Índia, e aí ele punha aquelas latinhas de cerveja lá na estante dele na Alemanha, e os alunos, professor, o senhor está tomando cerveja agora? Ele falou, não, não, isso é para um amigo lá no Brasil. Aí foi para a Legal. Índia, deixou as latinhas lá em cima da casa dele, na mesa,
entrava na casa, mas professor, o senhor está tomando cerveja agora? Não, isso é para o meu amigo lá no Brasil. E assim, por alguns anos, ele vinha e trazia uma latinha diferente para o Marquinho, né? Era Isso latinha era cheia, né? latinha cheia. Não sei onde é que foram parar aquelas latinhas agora. Eu não sei. Também não sei. Tem algumas que estão lá ainda, diz o Marquinho. Tinha umas bonitas, eu gostava, tinha minhas É preferidas. verdade. Vamos lá, filhoca. Minha pergunta bom, a gente uma vez saiu para jantar quando a gente começou a empresa. Quer dizer, quando eu, né, no meio da, quando eu estava trabalhando no começo da empresa, para saber o que te estimulou a praticar yoga. E você contou, né, assim, no jantar toda a sua história, como gostava dos Beatles, que foi para a Índia nessa intenção de, né, assim, os Beatles estavam lá, era um ponto alto, você queria entender um pouco mais. Mas eu fiquei com, até nessa intenção de observar muito as nossas sensações, semana após semana, com a prática dos yamas e niyamas. Quando você pratica, se tem um estímulo que é o que você sente, né? Assim, o que o yoga faz sentir. E aí a gente fica treinando manter ou ampliar essa sensação. E por mais que a gente veja nos textos, né, assim, não, a gente não precisa ficar compartilhando as nossas sensações na prática, é algo que eu gostaria de saber, assim, o que que você sente quando você sente que realmente praticou com efetividade? Qual é essa sensação para Legal. você? Legal, filha. Eu estou vendo uma pergunta aqui É, sobre aquela história do professor Nizal. Não sei se você se lembra, eu vou contar rapidinho, daí eu vou responder a sua pergunta. Se eu me tá, esquecer da pergunta, você me traz de volta. tá bom. Eu me lembro do Dr. Nizal em casa e vocês três iam sair, você, a Carla e a Yara. E nós estávamos tomando uma sopa na cozinha, a mãe tinha feito uma sopa. E aí o Dr. Nizal, vocês falaram tchau pra gente, devia ser umas 9, 9:30 da noite, e ele disse, como? Vão sair agora às 9:30 da noite? Isso é um choque de cultura, porque na cultura indiana as meninas não saem essa hora e ainda mais sozinhas. Aí eu disse, não, doutor Nizal, não se preocupe, elas vão voltar cedo. Vocês iam voltar 2, 3 horas da manhã, mas eu disse, elas vão voltar meia-noite. Ele ficou assustado, meia-noite elas vão voltar? Falei, não, doutor, não se preocupe, elas vão ao bar com os amigos tomar cerveja. Ao bar tomar cerveja? E cada coisa que eu dizia, ele se assustava. Eu disse, não, mas elas vão com os meninos. Os meninos vêm aqui, eu os conheço. Eles frequentam a casa das meninas, porque na Índia não frequenta, né? Falou, não, mas não se preocupe, elas também vão à casa deles. E ele, não, como elas vão à casa deles? E ele não se aguentou e perguntou, mas eles fazem sexo? Aí eu não soube falar nada, a mãe pegou mais sopa, deu para ele, falou, tomem mais sopa e mudamos de assunto, porque não tinha mais o que Eu lembro, conversar. Lembra disso? até E ele uma parte. admirado, né, de ver como que as coisas eram diferentes. Mas, filha, eu não tenho sensações, como dizia o professor Hermógenes, eu sou vira-lata, eu não tenho o privilégio, até gostaria, e às vezes, no bom sentido, até invejo os alunos que têm sensações extraordinárias. Minhas sensações na prática sempre são muito modestas, mas o que eu posso garantir é que minhas sensações são verdadeiras, não são fantasiosas, não são criadas pela minha mente. São sensações de tranquilidade, de paz, de querer continuar sentado. Então, quando eu faço uma meditação e eu vou bem nessa meditação, eu fico ali muito em paz. E aquilo que parece um grande problema, eu sou muito, você me conhece, envolvido com problemas, ansioso. E quando tudo isso sai da minha cabeça e fica tudo muito bem, puxa, que bom, tá ótimo. Ah, não tem importância que, sei lá, tem essa conta para pagar ou gastamos tanto dinheiro numa coisa que não era para gastar e aquilo estava me preocupando. De repente, depois de uma prática, estas coisas ficam mais amenas, essas coisas não perturbam tanto. Então, é isso que eu tenho como sensação. Eu não tenho sensações extraordinárias e também não quero ter. Eu não gostaria de ter não acessos ou uma hipersensibilidade que me permitisse sentir além daquilo que uma pessoa tem que sentir para viver bem. Então, também não busco isto, busco sensações nesse caminho de paz e tranquilidade e não tenho pressa. Se eu sei que eu estou no começo da trilha, do caminho do yoga, isso não me preocupa. Então, se eu vou chegar até o fim ou até onde eu vou chegar, não importa. Existe uma eternidade aí, acreditando em reencarnação ou não, existe uma eternidade e que as coisas vão acontecer como tem que acontecer. Então, não acelero muito,
mas minhas sensações são simples, não? Eu não fecho os meus olhos para uma simples, aspas, não simples sensação de paz, achando que eu deveria estar sentindo uma coisa extraordinária. Isso já aconteceu por muito tempo, não ficava buscando sensações maravilhosas e despertar os chakras, mas demorei uns 10 anos para tirar isso da minha cabeça. Agora já não penso mais nisso. E alguém citou aqui o professor Hermógenes, ele que dizia, não é? Professor Hermógenes, eu não sinto nada disso. Ele me contou uma vez num congresso, eu sou vira-lata, não é? Então, se o professor Hermógenes era não vira-lata, imagine. E ele tantas vezes foi em casa, né, filha? Tantas vezes brincou com vocês, um queridíssimo professor. Saudades E, dele, saudades do Shimada, enfim, sim, para uma mim, o convivência. a gente ligava no domingo de manhã, né? Até descobrir Ligava. o grande professor, demorou. Primeiro ele era seu amigo que te ligava no domingo. Ligava e contava um monte de piadas, eu contava umas duas para ele, a gente ria junto e ele perguntava no final, e aquela, como é que ele falava? Aquela infeliz da sua mulher? Não, ele falava aquela, continua te aturando, a pobre Daisy, né? Ele sempre terminava assim, ela continua te aguentando, continua, professor, tá firme aí. Hum. Então Mas que percebendo, eu acho que a prática do yoga, eu até falei isso um dia numa aula que eu dei, já faz um tempo. A gente ainda dava aula presencial naquela que eu acho que os efeitos que eu venho sentindo do yoga não é algo que você deixa de sentir certas preocupações, talvez até deixe, mas o que fica nítido até na sua, ao observar você, assim, e quem já treina há um tempo, é que a gente volta mais rápido da preocupação. Então tem preocupação e aí é fácil ter um caminho de voltar que vai sendo treinado. Então fica preocupado, mas volta, né? A uhum. gente sabe fazer esse caminho de volta. Algumas coisas demoram mais, outras menos, mas vai construindo esse caminho, assim. Não precisa ficar tão refém da sensação de preocupação ou qualquer outra sensação. Eu acho que vocês, você, o Marquinho, vocês esse ambiente que vocês já nasceram, já saem muito mais na frente do que eu e a mãe, por exemplo, que a gente foi se interessar por isso quando nós fomos para a Índia em 79. 78 a gente já tentou ir, mas não deu certo a questão do visto, fomos em 79. Mas nisso eu já devia ter uns 20 e tantos anos. Eu fui ouvir falar de Patanjali na Índia, não? Então, Patanjali, quem é este cara? Nossa, e o curso da Índia foi muito revelador. Se eu fizesse o mesmo curso hoje, tenho certeza que aproveitaria muito mais. A gente era muito novo nisso. Eu tinha habilidade com o corpo, porque era um professor de educação física e fazia muito bem as posturas, enfim, a Daisy também. Mas essa parte filosófica, tudo isso é muito recente. A parte de meditação é muito recente no caminho da gente. Então, vocês já saíram na frente e espero que chegue muito mais na frente. Minha filha, a última pergunta, e esta é a mais desafiadora de todas. Você pode responder longo, pode ser responder rápido. O que é ser minha filha? Engraçado. É, Ixi, então tem que pensar. então, nós estamos nesse caminho do yoga, enquanto você vai pensando. Eu sou um professor mais antigo, você é uma professora nova. A gente começou há muito tempo atrás, estamos trabalhando juntos. Você é uma peça importantíssima no trabalho. E então, Hum. e aí? Conta para mim, o que é ser minha filha? Pode falar a verdade. É que eu fico emocionada. Você conta a história, né? De que. É que quando você fala, eu vou olhar e aí emociona, né? Você conta a história de que os filhos escolhem os pais, né? Acho que era uma coisa que eu já ouvi desde de criança. E eu acho que se isso for verdade, eu fiz uma ótima escolha, né? Eu acho que. Ah, não sei, pai. Eu acho que a gente construiu uma relação que a gente cresceu na nossa relação e a gente, né, tipo, eu de criança, você tentando manter a família, 4 filhos, passamos por muitas coisas, as pessoas perguntam: "Ah, como é que era, né? Como é que foi para você ter pais professores de yoga?"
é tudo zen, né? Assim, você fala, não, é normal. Né? Uma família normal, que brigava, que tem que comer, que tem que ir para a escola, que tem que fazer as coisas. Isso eu vivi uma vida normal de uma família muito próxima. Por algum motivo, a gente se manteve todos muito unidos, né? Nós seis, sem contar os parentes, né, mais próximos, muito unidos, assim. A gente, nos aniversários, a gente faz cartões de aniversário sempre, onde todo mundo se junta para fazer uma declaração para a pessoa que está sendo aniversariada. E isso porque tem uma relação mesmo que a gente quer e faz questão de manter. Eu acho que você. Eu falei isso uma vez quando a gente foi para a Índia. Você tem um cuidado que é fácil de observar com todas as pessoas. Eu acho que o porquê que a empresa funciona é porque você gosta muito das pessoas, investe nelas e quer que elas realmente aprendam. Então você se esforça para passar isso para as pessoas. E eu vejo a mesma coisa na gente, assim, você se esforça para passar o que você pode passar para a gente, né? Assim, o que você não aprendeu, você deixa bem claro, né? Assim, que você está aprendendo. E o que você teve dificuldades, eu vejo você treinando, né? Então, o seu treinamento, ele é claro pela sua intenção de ser verdadeiro. E isso a gente vai aprendendo. Algo que você sempre fez é de manter um caminho aberto. Então, eu não tenho dificuldades mais hoje de falar o que eu penso, o que eu estou sentindo. Eu acho que a gente desenvolveu uma parceria que se eu... Não importa se eu estou certa ou se eu estou errada, mas se eu estou desgostosa com alguma sensação, eu falo, porque se não falar, a empresa não flui direito, né? A gente precisa ter esse caminho aberto. Então, eu acho que o fato de da gente se relacionar não só como pai e filha, mas como parceiros de uma empresa, aproximou a nossa relação de um jeito que eu sou muito grata, assim. Eu acho que escolher você para ficar perto foi uma ótima escolha. Obrigado, Porque, filha. sei Obrigado, lá, filha. Me vejo assim. arrependi de ter feito essa pergunta, não gosto de chorar em público, prefiro chorar escondido. Obrigado, filha. Você é uma filha de ouro, vocês todos são, e se as coisas têm funcionado, funcionam muito por causa de vocês também. Se é verdade que escolhem, não, os filhos escolhem os pais, então foi sorte nossa que vocês escolheram a gente. Enfim, filha, agora é a sua vez. Deu Minha troco. última pergunta. Bom, eu tenho uma pergunta que é assim, o yoga ele foi feito para um caminho para transcendência, né? Assim, Buda fez um caminho de transcendência, seus textos, né? Sei lá, deixou muitos ensinamentos. Goratia deixou vários ensinamentos, Patanjali, né? Assim, para que a gente aprenda melhor a viver com as nossas emoções, sensações e faça um caminho de transcendência mesmo, né? De evolução espiritual, mental, não sei. Aí o mundo vai se modernizando, a gente vai focando mais em um item, menos no outro, vai arrumando, distorcendo, modernizando, não sei. E aí parece que esse caminho de transcendência vai ficando cada vez mais distante e a gente fica usando mais o yoga para pontos específicos. E eu queria saber de você se você acha que o yoga ele pode ser um caminho de transcendência, ou se o que você pensa sobre isso? Se ele ainda serve para isso ou não necessariamente mais? Ótimo, que bom. Pensei que você fosse me fazer a pergunta dando troco. Eu Como pensei, esse é mas meu pai. Ainda isso bem é que muito... você não fez, filha. Já choramos bastante aqui, tá bom. Eu acredito piamente no yoga como caminho de transcendência, mas o yoga como o yoga. O yoga como a tradição prevê. A yoga como mudança de atitudes. A yoga como propõe no seu último niyama, Ishvara Pranidhana, a entrega a Deus. Ou seja, a gente tem que viver uma fé, tem que ter confiança, a gente tem que desenvolver a espiritualidade. Cada um vai desenvolver isso através da sua religião. Então, o yoga prevê esse caminho de fé, esse caminho de confiança, esse caminho de entrega, e cada um vai na sua religião, vai na sua fé, sem dúvida nenhuma. O yoga não conflita com nenhuma religião. Só fazendo asanas e pranayamas,
Ninguém vai se iluminar, não vai acontecer nada. Só fazendo asanas e pranayamas, ainda que se faça bandas, mudras e kriyas, nós não vamos encontrar ninguém que tenha atingido o auge nesse caminho espiritual, que seria o estado de união, o estado de estar integrado ao tudo, ao todo. Se ele não puser meditação na sua vida, se ele não modificar hábitos de vida, não vai acontecer nada. Isso está cada vez mais difícil de encontrar. As pessoas estão fazendo muito yoga como se fosse asanas. E estão deformando muitas coisas do yoga, fazendo yogas novos, como a gente tem visto, Beer Yoga. Esses yogas não vão levar muito longe. E alguns yogas vão dar mais flexibilidade, vão dar boa postura. Mas esse yoga da transformação tem se perdido com o tempo. Mas ele ainda é uma excelente ferramenta de, obviamente, transformação e, como você disse, um caminho de iluminação. Mas tem que ser feito na sua íntegra. Não adianta fazer um pedaço dele. O mundo se interessou muito pelos asanas, são exercícios que nos dão uma sensação muito agradável, mas só isso não é suficiente. Tem que fazer o yoga dos yamas e niyamas, tem que estudar os textos, tem que seguir. Não, eu acho que a gente sempre vai nessa direção. Quão longe a gente está disso, a gente não sabe, mas estamos indo, né? Eu costumo dizer que o yoga não quer nos levar a lugar nenhum. O yoga só quer fazer a gente perceber que já sabe, que a gente já é, não, mas a gente não percebe isso. Então tem que tirar aquilo que nos distrai, tirar todo esse pensamento, isso é que é o mais difícil. A gente ainda se envolve com outras coisas. Vem cá, Tiquitico. Tem uma criança aqui. Não, então acabou ainda. Vem falar oi pra tia Carolzinha, ó. Aqui, ó, ela aqui, ó. Fala oi pra tia Carolzinha. Oi? Oi, tia Carolzinha. Você não Quem vai tá... falar um namastê? Namastê os alunos. Namastê para todos os alunos. Que fofo. Obrigado, Então, filhinha. obrigado, pai. Obrigado Uai, pela sala. não foi tão difícil. Mas acho que foi uma mistura nossa de uma conversa que não sei quem aqui chamou quem. Mas Vamos agora fazer outras. faremos. Vamos fazer uma para lavar roupa suja. Ixi. Não. Filhoca, só para lembrar o grupo das suas lives com a Teca, onde é que são mesmo? É verdade. Então, assim, toda quarta, às 7 horas da noite, no meu Instagram, não aqui no do Marcos Rojo, a gente está estudando os yamas e niyamas na prática. Então, um bate-papo que tem entre eu, a Teca, e quem tiver, e o grupo que está praticando junto, quem quiser praticar junto, porque é mais fácil praticar junto do que sozinho, né? Então, quem preferir fazer parte desse grupo, é só entrar nas nossas lives 7 horas da noite. E aí, 7 horas, a gente vai descobrir um novo Yama Niyama que a gente pratica na semana e assim vai. Não, e tira o aqui. Tá bom. Vai lá com a mamãe. Vai lá com a mamãe. Filhinha, obrigado a você. Obrigado a todos. Tem muitas manifestações carinhosas. Muitas as pessoas que viram não deu para ler direito. Eu estou tentando ler, mas eu tenho um pouco de dificuldade. Mas só para dizer que foi tudo muito espontâneo. Nós não sabíamos o que um ia perguntar para o outro. Foi uma ideia super legal. Sim, foi Espero legal. que a gente continue com esse papo um dia e tenha sempre o privilégio de contar com alunos tão queridos como a gente tem. Temos professores queridos, temos alunos muito queridos. Então, obrigado, filhinha. Vou enxugar meus olhos. Pede para o Marquinho gravar essa live, estão pedindo para gravar. Tá bom, obrigado, querida. Vou pedir sim, Marquinho está aqui, está todo mundo aqui. Tchau, queridos. Namastê, bom jantar, boa sopinha quente e cama hoje numa noite fria. Filhinha, fica com Deus. Obrigado, querida. Beijo. Bom, vocês que desligam. Então, tá bom. Tem que falar tchau, agora vamos desligar. Para a Teca, para o Marquinhos.